Fala pessoal, hoje vamos falar sobre aula 2, leis básicas, e nós vamos falar sobre nós, ramos e laço. Que caboges é nós, lã, ramos e laço? Beleza? Vamos lá. Então, primeiro aqui, o que é um ramo? Ramo representa um único elemento como uma fonte ou um resistor. Então, aqui, ó, como que no exemplo a gente tem aqui, ó, a fonte de 10 volts, ele é um ramo, entendeu? Ele é uma fonte ou um resistor. O resistor de cinco ohms é um ramo. O resistor de 2 é um ramo. Ou seja, nós temos 5 ramos aqui nesse circuito. Beleza? Então, ramo é representado por um único elemento. Beleza? Vamos lá. Nó, ele é um ponto de conexão entre dois ou mais ramos. Ou seja, é um ponto de conexão entre dois ou mais ramos. Ó, o nó A ali, ó, que tem o primeiro nó. Ele é um ponto de conexão entre o ramo de 10 volts, né, a fonte de 10 volts, e o resistor de 5 ohms, certo? O nó B, ele é a união ali, ó, do resistor de 5, de 2, 3 e a fonte de corrente ali de 2 amperes. E o nó C, o de baixo ali, é a união de todo mundo, ó, do ramo da fonte de 10 volts, do resistor de 2 ohms, do resistor de 3 ohms e da fonte de corrente de 2 amperes. Tá vendo? É a união de de dois ou mais ramos, beleza? É um nó. É a união de todos, beleza? Laço é qualquer caminho fechado em um circuito. É um caminho fechado. Eu deixei aqui, ó, a animação, ó, vai dizer, nesse primeiro laço aqui, né, ele vai da fonte de 10 volts, passa pelo resistor de 5 ohms, aí vai pelo resistor, passa pelo resistor de 2 ohms e volta de novo lá para o resistor de 10 ohms, o, a fonte de 10 volts, né? E mesma coisa lá no outro ramo ali, no outro laço, no caso, do meio, né? Passa pelo resistor de 3 ohms, aí volta, passa pelo outro resistor aqui, de 3 ohms, no caso, né? De 3 ohms, que é o de 2, e depois vai pelo 3 e fica nesse ciclo, né? É um laço, tá vendo? Sempre ele tem que ir por. Chega no, ele parte de um nó e rodeia e chega nesse mesmo nó. Beleza? Então ele tem que fazer isso, ele tem que partir do nó e chegar no mesmo nó. Ó, por exemplo, no nó A. O nó A, ele aí vai por 5 ohms, né, o resistor, passa pelo resistor de 2, aí passa pela fonte de 10 volts e chega no nó A de novo. Entendeu? Mesma coisa no nó B. Ele vai pro resistor de 2 ohms, aí passa pelo resistor de 3 e volta no nó B de novo. Entendeu? Mesma coisa no laço 3 ali. E assim vai, beleza? Então ele tem que fazer um ciclo, é um caminho fechado, né? Como vai falar. Ele inicia, aí volta e volta no mesmo ponto, né? Ele tem que dar a volta. E o laço é qualquer caminho fechado em um circuito, né? Como eu disse. É só para exemplificar melhor ainda, né? Tá vendo? Ó, ele sai do nó C, passa pela fonte, passa pelo resistor de 5, passa pelo resistor de 2 e volta no nó C de novo. Ó, tá vendo? Ó, eu peguei como referência esse nó de baixo do C agora, beleza? Observação importante, né? Quando eu tenho dois ou mais elementos que estão em série, né, eles vão ter a mesma corrente elétrica, né? Eu vou ter como exemplo aqui, ó, o primeiro resistor de cima lá, a fonte V1, resistor V2, resistor 1, resistor 2, né, que tem a tensão V2, V3, tensão V4, tá vendo? Esses elementos aí, ele vai ter a mesma corrente, porque tem esse laço, né? Esse laço aí, ele vai ter a mesma corrente. Quando eles estão em paralelo, como no exemplo 2 aqui, ele vai ter a mesma tensão. Ó, o resistor, na figura de baixo, aqui, ó, o resistor 1 ohm, o resistor 2 ohms, ele tem a mesma tensão, porque eles estão em paralelo. E ele tem a mesma tensão, ele está em paralelo com essa parte aqui, ó, do resistor de 5, a fonte de 10 e o resistor de 4. Né? Nesse ponto aí, nesse nó de cima aí, entre o resistor 1 ohm e o resistor 2 ohms, ele tem a mesma tensão.
beleza? É a mesma tensão, porque estão em paralelo. Quando insere, eles dão a mesma corrente, beleza? Então, pessoal, é isso, né? Próxima aula a gente vai falar sobre lei de Kirchhoff.